Se trabalhar duro fosse a chave para o sucesso, milhões de pessoas seriam ricas, mas na verdade não são. A maioria trabalha incansavelmente e mal sobrevive, porque a riqueza não vem do esforço, mas da sabedoria. Existem princípios que funcionam há séculos e que podem transformar sua vida financeira se você aplicá-los. E o melhor é que eles já estão na Bíblia e nos negócios. Hoje vou revelar a você 6 hábitos diários que os empreendedores mais bem-sucedidos aplicam e que estão alinhados com a palavra de Deus. Hábitos que podem fazer a diferença entre um negócio estagnado e um próspero, entre a incerteza e a liberdade financeira. Não se trata de fórmulas mágicas, mas sim de princípios testados. Inúmeras vezes então. Se você está cansado de tentar e não ver resultados, fique até o final, pois o quinto hábito pode abrir portas que você jamais imaginou. E antes de começar, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos que podem mudar sua vida. Agora sim, vamos começar pelo primeiro desses hábitos que podem definir seu sucesso ou fracasso. Hábito 1. Busque a direção de Deus todos os dias. A vida de um empreendedor cristão é cheia de decisões cruciais, desde a escolha da direção do seu negócio até a solução de problemas financeiros. Muitos, na busca pelo sucesso empresarial, confiam apenas em sua intuição ou tendências de mercado. Mas quantas vezes esses caminhos levam à frustração? A Bíblia e os negócios nos ensinam que o verdadeiro crescimento começa quando buscamos a direção de Deus, antes de cada passo. Sem essa orientação, podemos estar construindo na areia, onde qualquer tempestade pode destruir nossos esforços. O livro de Provérbios 3,56 nos dá instruções claras. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Este princípio é fundamental para aqueles que querem prosperar sem cometer erros que poderiam ser evitados com uma simples oração e reflexão diária. Deus não quer apenas que tenhamos crescimento financeiro, mas também nos dá sabedoria para administre-o corretamente. Um exemplo poderoso disso é Truett Cathy, fundadora da Chick-fil-A. Seu sucesso não se baseou apenas em estratégias de negócios, mas em sua convicção de honrar a Deus em tudo o que fazia. Sua empresa, conhecida por fechar aos domingos para respeitar os princípios bíblicos, se tornou uma das redes mais prósperas do mundo. Isso mostra que quando colocamos Deus no centro dos nossos negócios, Ele multiplica o que temos. O problema é que muitos empreendedores tomam decisões precipitadas sem consultar a Deus. Negócios. Um investimento errado ou uma empresa escolhida errada pode trazer consequências devastadoras. Emoção e urgência. Muitas vezes obscurecem o julgamento. Quantas vezes você sentiu que algo era uma grande oportunidade, mas então se tornou um problema? Se você tivesse buscado a orientação de Deus, talvez a história fosse diferente. Ter hábitos diários de empreendedores significa incluir oração e meditação na palavra, dentro da rotina. Não se trata de fazer orações longas e complicadas, mas de buscar direção genuína, antes em cada decisão importante. Deus quer que prosperemos, mas não às custas da nossa paz ou do nosso relacionamento com Ele. Sua sabedoria sempre nos conduz pelo melhor caminho. Aqui está uma ação prática. Antes de cada grande decisão em seu negócio, pare e ore. Pergunte a Deus se esse caminho é o certo. Então, observe os sinais. Deus fala de muitas maneiras, às vezes com oportunidades claras e outras vezes com bloqueios que nos impedem de cair em armadilhas financeiras. Se você fizer disso uma rotina, logo notará como suas decisões ficarão melhores.
e alinhado com os princípios bíblicos para os negócios. Não adie esse hábito cada dia que você passa sem buscar a direção de Deus. É um dia em que você pode estar tomando a direção errada. A diferença entre um negócio que floresce e um que luta constantemente pode estar em uma simples decisão. Guiada por Deus. Riqueza na Bíblia não é apenas material, mas também uma vida próspera e pacífica. Se você quiser se aprofundar em como aplicar esses princípios na playlist Negócios de Sucesso. Segundo a Bíblia, você descobrirá como grandes empreendedores usaram a fé para transformar seus negócios. Essas informações podem marcar um antes e um depois em sua vida. No final do vídeo, ele aparecerá na tela. Não perca! Segundo hábito, disciplina no trabalho e gestão do tempo. O sucesso empresarial não é uma questão de sorte ou talento natural, mas de perseverança. Muitos iniciam um negócio com entusiasmo, mas logo pagam porque não veem resultados imediatos. Quantas vezes você viu pessoas com grandes ideias e nunca as colocam em prática? A diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que fracassam está na disciplina financeira e na gestão inteligente do tempo. Sem essas duas coisas, até a melhor ideia acabar no esquecimento. A Bíblia e os negócios nos ensinam que Deus abençoa. O esforço constante, em Provérbios 104 está escrito: mãos ociosas levam à pobreza, mas mãos diligentes trazem riqueza. O problema é que muitos trabalham duro, mas sem estratégia. Não. Basta. Se esforçar, é preciso fazer com inteligência. Uma pessoa pode estar ocupada o dia todo e ainda não ser produtivo. É aí que entra a importância de estabelecer hábitos diários dos empreendedores que os levem ao sucesso. Se olharmos para a história, veremos que os empreendedores mais bem-sucedidos seguem uma rotina rígida. Benjamin Franklin, por exemplo, tinha horários bem definidos para cada atividade. Ele começava o dia com uma pergunta: o que farei bem hoje? E terminava o dia com outra: o que aprendi hoje? Essa disciplina permitiu que ele construísse um legado de inovação, educação e liderança. Se Franklin, com recursos limitados, poderia conseguir muito, quanto mais podemos fazer com as ferramentas que temos hoje. O problema de muitos empreendedores é que eles começam com muita motivação, mas essa energia desaparece com o tempo. Eles são levados por distrações, procrastinam ou perdem o foco. Em tarefas irrelevantes, o dia passa. E no final, eles sentem que não progrediram em seus negócios. Aqui surge uma pergunta-chave: você controla seu tempo ou seu tempo controla você? Se você não tem uma estratégia clara, é muito provável que você está desperdiçando oportunidades valiosas. Uma ação prática fundamental é estabelecer um cronograma fixo para as atividades mais importantes. Bloqueie o tempo em sua agenda para planejar, aprender e executar. Evite distrações, porque cada minuto desperdiçado é um passo a mais da riqueza na Bíblia que Deus preparou para você. Disciplina não é apenas trabalhar duro, mas trabalhar com propósito. Se você implementar esse hábito, você notará mudanças radicais em sua produtividade. A chave é fazer todos os dias, o que a maioria não está disposta a fazer, enquanto alguns desistem porque eles não veem resultados imediatos. Você continuará avançando. Deus honra os diligentes, e quando você é disciplinado em seu trabalho, as oportunidades começam a se multiplicar de maneiras que você nunca imaginou. Mas qual o sentido de trabalhar duro se não sabemos como administrar o dinheiro? É aí que entra o próximo hábito. Um que pode fazer a diferença entre abundância e ruína financeira. Terceiro hábito: administrar o dinheiro com sabedoria. Muitos sonham com a liberdade financeira, mas poucos têm o conhecimento para alcançá-lo. A falta de administração levou à falência de grandes empresas e mergulhou muitas famílias em dívidas impagáveis. Não se trata apenas de ganhar mais dinheiro,
mas de saber administrá-lo de forma inteligente na Bíblia e nos negócios, vemos um princípio poderoso. Deus não nos dá mais recursos se não formos fiéis com o que já temos. Jesus deixou um ensinamento fundamental na parábola das tentações. Mateus 25.130. Nesta história, um homem confia diferentes quantias de dinheiro aos seus servos. Aqueles que investiram sabiamente dobraram o que receberam e foram recompensados, mas aquele que escondeu seu talento por medo perdeu tudo. Aqui está uma lição clara. Deus abençoa a administração responsável e pune a negligência financeira. Como prosperar não é um mistério, é o resultado de tomar decisões inteligentes com o que já possuímos. Em Provérbios 21, lemos: planos bem elaborados levam à prosperidade, a pressa leva à pobreza. Muitos falham porque agem sem planejamento. Eles vivem o presente sem pensar no futuro, gastam descontroladamente e esperam milagres financeiros sem fazer a sua parte. Deus pode abrir portas, mas devemos ser responsáveis com o que Ele nos confia. O sucesso empresarial exige uma mentalidade de administração, não gastos impulsivos. A história está cheia de exemplos de pessoas que ganharam fortunas e as perderam devido à má gestão. Mike Tyson, por exemplo, gerou mais de 300 milhões de dólares em sua carreira, mas acabou falindo devido a gastos descontrolados e maus hábitos. Decisions não importa quanto dinheiro você ganhe. Se você não administrar bem mais cedo ou mais tarde, ele vai desaparecer dinheiro sem sabedoria. É uma faca de dois gumes. Agora, como aplicar esse hábito de forma prática? Primeiro, reserve uma porcentagem da sua renda para poupar e investir. Não gaste sem propósito antes de qualquer compra importante. Pergunte a si mesmo: isso me aproxima do meu objetivo financeiro ou me afasta dele? Segundo, evite novas dívidas. Não viva acima das suas possibilidades. E terceiro, reinvista em educação e no seu negócio. Porque o melhor investimento que o que você pode fazer é saber que Deus nos chama para sermos bons administradores, não acumuladores ou perdulários. Quando administramos o dinheiro com sabedoria, Ele nos confia mais recursos. A riqueza na Bíblia não é apenas material, mas a capacidade de usar o que temos para abençoar os outros e cumprir nosso propósito. No entanto, a riqueza sem propósito não preenche o coração. É aqui que entra o próximo hábito: desenvolver uma mentalidade de gratidão e confiança em Deus, porque sem isso, nenhum dinheiro é espaço suficiente. Hábito de praticar gratidão e confiança em Deus, no caminho para o sucesso empresarial. Um dos maiores inimigos não é o dinheiro, mas a mentalidade de escassez. Muitas pessoas vivem preocupadas com o que lhes falta em vez de se concentrarem no que já têm, elas se comparam com os outros. Se sentem frustradas e perdem a paz. Mas a Bíblia e os negócios nos ensinam que gratidão e confiança em Deus são chaves para desbloquear a verdadeira prosperidade em Filipenses 4, 67. Paulo nos dá uma instrução poderosa. Não andem ansiosos por nada, mas antes em todas as ocasiões, por meio de oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui está um princípio fundamental. Em vez de nos concentrarmos no que está faltando, devemos ser gratos pelo que temos e confiar que Deus suprirá nossas necessidades. Ansiedade e medo são ladres silenciosos do sucesso. Muitos empreendedores estão cheios de preocupações, com medo de perder o que têm ou duvidam que melhores oportunidades surgirão. No entanto, aqueles que confiam em Deus não só têm paz, mas também veem crescimento financeiro de uma forma sobrenatural. Quando você confia que Deus é seu provedor,
Você toma decisões pela fé, e não pelo medo. Um hábito poderoso praticado por muitos empreendedores de sucesso é manter um diário de gratidão. Você sabia que grandes líderes como Oprah Winfrey e Tony Robbins falaram sobre a importância de agradecer diariamente? A ciência confirma o que a Bíblia ensina. Pessoas gratas são mais felizes, mais bem-sucedidas e tomam melhores decisões, se milionários entenderam esse princípio. Por que nós, como crentes, não o aplicaríamos com maior convicção? Aqui vai uma ação prática. Todos os dias, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Não importa se são coisas pequenas ou grandes. Pode ser um negócio que você fechou, uma nova oportunidade, ou até mesmo a simples bênção de ter saúde e força para seguir em frente. Ao fazer isso, você começará a mudar seu foco e abrir espaço para receber mais bênçãos. A gratidão transforma a maneira como você vê a vida e os negócios. Deus não nos chama para viver na ansiedade, mas na confiança. A mentalidade de escassez diz que tenho que lutar para conseguir mais. A mentalidade de fé diz que Deus é meu provedor e Ele sempre dará um jeito. Em qual dessas duas mentalidades você tem operado? Se até hoje você viveu com medo do futuro, é hora de mudar. Temos visto muitas pessoas vivenciarem milagres financeiros e restaurações incríveis quando começam a confiar em Deus e praticar a gratidão. Se você está passando por um momento difícil na vida, é hora de mudar. Temos visto muitas pessoas vivenciam milagres financeiros e restaurações incríveis quando começam a confiar em Deus e praticar a gratidão. Finanças ou em qualquer área da sua vida. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Acreditamos no poder da oração e em um Deus que responde. Estaremos intercedendo por você confiando que Ele trará provisão e transformação. Mas há algo mais, você precisa seguir em frente às conexões certas. Nenhum empreendedor cresce sozinho. E é por isso que o próximo hábito pode definir o futuro do seu sucesso. Quinto hábito. Crie as conexões certas. Networking. Nenhum empreendedor alcançou o sucesso caminhando sozinho. A Bíblia nos ensina que Deus usa pessoas para abrir portas e conectar caminhos. Se olharmos para a história, veremos que grandes líderes sempre tiveram mentores, parceiros estratégicos e aliados importantes em sua jornada. Não basta ter talento ou recursos. Você precisa dos relacionamentos certos para ir mais longe. Provérbios 13:20 nos diz que quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos será destruído. Este versículo é um aviso e promessa, ao mesmo tempo. Se você se cercar de pessoas que pensam grande, que têm visão e quem busca crescer com integridade, será inevitavelmente impulsionado para um nível mais alto. Mas se você se cercar de pessimistas, conformistas e pessoas que não acreditam no propósito de Deus para sua vida, a mentalidade deles acabará contaminando a sua. Empreendedores como Warren Buffett e Bill Gates construíram impérios não apenas por causa de sua inteligência, mas por causa das conexões estratégicas que fizeram ao longo do caminho. Eles entenderam que estar no círculo certo abre oportunidades inimagináveis. Como cristãos, devemos ser intencional ao construir relacionamentos com pessoas que fortalecem nossa fé e visão de negócios. O erro que muitos empreendedores cometem é tentar fazer tudo sozinhos. Eles se isolam. Eles acreditam que ninguém consegue entender sua visão e acabam sobrecarregados, sem apoio ou crescimento. Deus projetou a vida para que prosperemos em comunidade. Mesmo Jesus, sendo Filho de Deus, não andou sozinho. Ele tinha 12 discípulos, e dentro deles, um círculo ainda mais próximo. Uma ação prática que você pode tomar a partir de hoje é fazer uma lista de 5 pessoas com quem você pode se conectar.
Aqueles com quem você deve se conectar mais podem ser mentores, empreendedores mais experientes ou até mesmo amigos que o inspiram a crescer. A questão é: as pessoas com quem você passa mais tempo estão lhe impulsionando em direção ao seu propósito ou estão lhe segurando? Reflita sobre isso. Deus coloca os relacionamentos certos em nosso caminho na hora certa, mas Ele também nos dá a responsabilidade de buscá-los e valorizá-los. Se até agora você tentou seguir em frente sozinho, hoje é o dia de mudar isso. Abra seu coração para novas conexões. Procure mentores e fortaleça laços com aqueles que compartilham sua mesma visão. Se você acredita neste princípio e está pronto para seguir em frente com as conexões certas, deixe esta declaração de fé nos comentários. Deus coloca pessoas em meu caminho que me levam ao sucesso. Declare e escreva como um ato profético. Acreditando que as portas certas se abrirão para você agora, ter relacionamentos estratégicos é fundamental. Mas há algo ainda mais poderoso, alinhando nossa mente e nosso espírito com os princípios de Deus, e que nos leva a sexto e último hábito. Sexto hábito: meditar na palavra e aplicar os princípios bíblicos. Estratégias de negócios podem mudar oportunidades, podem vir e ir, mas há uma coisa que nunca falha: os princípios de Deus em um mundo onde as tendências vêm e vão. Aqueles que constroem sua vida e negócios na palavra têm uma base inabalável. A Bíblia e os negócios não são separados, pelo contrário. A Escritura está cheia de ensinamentos que podem transformar a maneira como administramos nossas finanças. Nós fazemos decisões e construímos nosso futuro. Em Josué 10:5, Deus dá instruções claras a Josué antes de conduzir o povo à terra prometida. Medite neste livro da lei. Dia e noite, cumpra cuidadosamente tudo o que está escrito nele, e você prosperará e terá sucesso. Riqueza na Bíblia não é apenas um conceito material, mas um estado de plenitude baseado na obediência aos princípios de Deus. Muitos empreendedores falham porque baseiam suas decisões em emoções ou estratégias temporárias, em vez de buscar sabedoria na palavra que fazem que o mundo diz que funciona, mas negligência os fundamentos eternos que garantem o verdadeiro crescimento financeiro. Sem uma mentalidade alinhada aos princípios divinos, o sucesso será instável e vazio. A história mostra que as empresas mais fortes não são necessariamente aquelas que geram mais dinheiro rapidamente, mas sim aquelas que têm valores e princípios bem definidos. Empresas que aplicam conceitos de integridade, serviço e generosidade alcançam um impacto mais duradouro. Isso não significa que você não enfrentará desafios, mas quando seu negócio é fundado em Deus, você terá a direção e a força para superá-los. Como você pode aplicar esse hábito em sua vida? A chave é reservar um tempo diário para ler e refletir na palavra. Você não precisa começar com grandes estudos teológicos, mas com uma clara intenção de aprender e aplicar o que Deus diz sobre como prosperar. Cada princípio bíblico que você colocar em prática em seu negócio dará frutos no seu tempo. Se hoje você se sente perdido, sem clareza, ou sem saber como seguir em frente, retorne à sabedoria de todos. A Bíblia tem as respostas que você precisa para tomar as decisões certas, encontrar estabilidade em tempos de crise e construir uma vida que reflita o propósito de Deus. Agora você conhece os 6 hábitos diários dos empreendedores que podem transformar seu negócio e sua vida, mas aqui está a verdade. Saber disso não muda nada se você não aplicar. Não basta ouvir. É preciso agir. Deus não abençoa apenas boas intenções, mas também obediência e perseverança. Então a questão é: qual hábito você vai começar? Aplicar a Bíblia e os negócios hoje nos mostra que o verdadeiro sucesso não vem do acaso ou de simples estratégias humanas,
mas de viver de acordo com os princípios de Deus. Se hoje você decidir confiar nele, buscar sua direção e aplicar esses hábitos de disciplina, verá como as oportunidades começarão a se abrir de maneiras inesperadas. Deus honra aqueles que andam em seu propósito. Se esta mensagem falou ao seu coração e você está enfrentando desafios em suas finanças, em seus negócios ou em qualquer área de sua vida, deixe-nos sua solicitação de oração nos comentários e não esqueça de escrever nos comentários a declaração de fé que mencionamos, antes que Deus coloque pessoas em meu caminho que me levem ao sucesso. Isso não é apenas uma frase, é um ato profético. Agora que você descobriu esses princípios, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Ative as notificações para não perder os próximos conteúdos que continuarão transformando sua maneira de ver o sucesso e as finanças. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida.